Oh, aleluia. Eu quero agradecer ao grupo de música. Muito obrigado. Muito obrigado. Querido, você está atento para receber do Senhor? Aleluia. Só metade da igreja está atenta. Você está atento para receber do Senhor? Eu já disse a vocês que amo vocês hoje. Não? Que absurdo. Eu amo cada um de vocês, queridos. É por vocês que nós cá estamos. É por vocês que nós estamos neste lugar, querido, para ministrar a preciosa, infalível, imutável palavra de Deus. Querido, às vezes a gente fala isso e você diz, mas é a palavra de Deus. Querido, é a palavra de Deus. Se fosse um homem dando uma palestra aqui, querido, você podia olhar para o lado. Olha aí. Foi o que será que a irmã fez? O que será que a irmã fez? Está chorando? O louvor cantando, uma coisa linda, desce o irmão, a irmã chorando. Querido, quem me conhece sabe. Esse aqui, fica logo de olho em mim com a embalagem de lenço na mão. Ele já sabe que ele vai correr para mim. Sabe por quê, querido? Porque eu me derramo diante da presença de Deus. Sabe esse louvor que nós cantamos aqui? Nalinha, me ajuda aí. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu. E a voz que saiu dela um dia me atraiu. Querido, essa passagem, ela está lá com Deus e Moisés. Né? Quando Deus se apresenta para Moisés, numa sarça. Eu não sei se todos sabem dessa passagem, mas eu vou falar rapidamente dela. E não vou me prender por causa do tempo. Mas Deus levou Moisés ao monte. Moisés, de repente, olha para trás e vê uma sarça. A sarça é um arbusto seco no deserto. E a sarça estava pegando fogo, esse arbusto estava pegando fogo. Só que Moisés, o que chamou a atenção de Moisés não era a sarça pegando fogo, era a sarça que não se consumia. Ela estava pegando fogo, mas ela não se consumia, não acabava, ela não torrava, digamos assim. O fogo continuava aceso. Sabe por quê, querido? Porque não foi homem algum que colocou fogo ali, foi Deus quem colocou fogo naquele arbusto. E Deus olha para Moisés e diz, Moisés, tira a sandália dos teus pés, porque onde tu estás a pisar é o quê? Terra santa, lugar santo. Querido, primeiro, existia um fogo de Deus presente ali para Moisés. Segundo, Deus diz, Moisés, tira a sandália dos teus pés. Te dispõe de ti mesmo, Moisés. Garanto que ninguém vai correr, amém? Te dispõe de ti mesmo, Moisés. Sai do salto, Moisés. Te despe do teu eu, Moisés. E vem para mim um fogo que não se apaga. Vem para mim um fogo ardente. Vem para mim um fogo que é eterno. Nunca se apagará. E sempre que você precisar, o fogo está aceso, Moisés. Deus olha para Moisés, querido. E ele tinha um chamado para Moisés. Mas Moisés tinha que deixar de ser ele mesmo para ser o que Deus chamou ele para ser. Às vezes, querido, nós queremos o fogo de Deus em alguma área na nossa vida, mas nós não permitimos que o fogo dele arda naquela área. A gente tem que deixar de ser nós mesmos.
Eu ontem disse para um casal, falando com todo amor, todo carinho, e eu queria dizer para vocês porque isso arde no meu coração. Querido, quando a gente está diante de Deus, a gente tem que deixar de ser nós mesmos. Naila e Vitor estavam ministrando aqui para os jovens, e ela em determinado momento disse, nós não somos de nós mesmos. A nossa vida, querido, quando você entregou sua vida a Jesus, a sua vida não é mais sua. Você tem que aprender a viver através dele. Dependendo do fogo dele, da iluminação dele. E o que foi que eu disse ontem, queria dizer hoje, aqui para vocês. Deus não trabalha como você acha, Ele trabalha como a palavra dele diz que Ele trabalha. Desliga teu botão do achômetro. Todos nós, queridos, temos um botão chamado botão do achômetro, que está pronto para passar no nosso crivo. O que a gente ouve, concordo. Se a gente ouve outra coisa, não concordo. Querido, desliga o botão do achômetro, desliga o botão da fé na palavra de Deus. Amém? Aleluia. Abre tua Bíblia, por favor, em Colossenses. No capítulo 1. Aleluia. Sabe, queridos, Deus vai tratar coisas aqui hoje para nos estabelecer para o que é essencial. Sabe o que é essencial, querido? É a eternidade. Não adianta você ter o que você tiver nesse mundo aqui, nessa terra. Não importa o que você tenha nessa terra. Importa onde você vai passar a eternidade. Na eternidade você não vai levar nada daqui. Nada, você não vai levar absolutamente nada. Outro dia, Deus me colocou para trabalhar em um talho. Já fiz de tudo nessa terra, querido. Só nunca matei, roubei nem me prostituí, viu? Um dia Deus me colocou para trabalhar num talho. Querido, que trabalho duro. Glória a Deus por quem tem habilidade e o dom para trabalhar em talho. Mas não é um trabalho fácil, não. Mas eu ia com alegria, querido, que eu sabia que eu ia tratar com gente. Eu sabia que eu ia atender pessoas. Eu sabia que eu ia falar, e falando com pessoas, eu podia propagar a vida de Deus para elas. E um dia uma mulher chegou murmurando, reclamando da vida. E eu disse a ela, e ela queria posses, e queria não sei o quê, e ela reclamando, e a família, e herança. Tem uma brigaiada medonha por causa de herança, né? Aí eu digo, querida, quando você chegou nesse mundo, você trouxe alguma coisa? Não. E quando você partir desse mundo, você vai levar alguma coisa? Não. Minha querida, por que você está brigando tanto por coisa que você nem trouxe nem vai levar? Você não devia se preocupar com as coisas que tem, você devia preocupar-se para onde vai. Porque o lugar para onde você vai nunca acabará, ele é eterno. E a Bíblia fala de 2 lugares, querido, depois dessa vida. Vida eterna ou morte eterna. Colossenses, capítulo 1. Mexi na Bíblia e não cheguei em Colossenses. Cheguei agora. Colossenses, capítulo 1. A partir do versículo 10, a Bíblia diz assim, isso é Paulo escrevendo, amém, queridos, para a igreja de Colossos. E oramos para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo,
frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus, corroborados com toda a fortaleza, segundo a força da sua glória, em toda paciência e longanimidade e com alegria, dando graças ao Pai que nos fez idôneos para participar da herança dos santos na luz, e que nos tirou do poder das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados. Olha para cá, queridos. Paulo estava escrevendo que ele orava pelos irmãos da igreja de Colossos e dando graças ao Pai, porque Deus nos fez idôneos. Quando nós aceitamos a Jesus, querido, nós aceitamos a sua própria vida em nós. E a vida de Jesus é idônea. Se eu entreguei minha vida a Jesus, como alguns fizeram ontem, nós passamos a ser idôneos em Cristo. Idôneo é irrepreensível. Idôneo é longe de concupiscências. Puro. Não porque eu sou, porque Ele me fez. Quando eu assumo que a minha vida é dele, eu estou recebendo Ele na minha própria vida. E não sou eu que tenho, querido, nenhuma glória nisso, é Ele que tem a glória, porque foi Ele quem morreu para me salvar. Eu apenas aceitei a salvação que Ele fez na própria carne. E aqui no versículo 13, e nos tirou, em algumas versões, eu gosto dessas versões, nos transportou do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Querido, Jesus, entende isso. Existia um homem na terra, existia um ser na eternidade chamado Jesus. E a Bíblia diz que na plenitude dos tempos, obrigado aos universitários de plantão, na plenitude dos tempos, ele veio, se encarnou, tornou-se homem, viveu entre os homens, viveu 33 anos, cumpriu seu ministério, morreu, ressuscitou ao terceiro dia, porque ele nunca pecou, e o que fazia com que o homem não ressuscitasse era o pecado. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é vida eterna. Então esse homem chamado Jesus, ele viveu na terra, morreu, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus e foi o primeiro homem a entrar nos céus, está sentado à direita de Deus, intercedendo por nós. Aleluia. Império, querido, quando você entrega a vida a Jesus, no reino espiritual, você é transportado de um império de trevas. Trevas é escuridão, que no original significa ignorância. A palavra escuridão no grego significa ignorância. Você é tirado da ignorância quando aceita Jesus e é transportado para o reino do Filho do seu amor. Aleluia. Você é tirado do império e é colocado no reino. Você já parou para entender o que é um império? Império, querido, é uma organização de conquista. Império é uma organização de conquista pela força bélica, pela força psicológica, pela força econômica e por outras forças. Isso é império. É o que entra em outro território, para se apossar dele. Isso a Bíblia chama de império das trevas, aonde o dono do império das trevas chama-se Satanás. O papel de Satanás é esse: invadir vidas onde há ignorância, onde está nas trevas, onde não conhece a palavra de Deus, e ele engana pela ignorância da pessoa, ele coloca situações para fazer a pessoa se enganar, ser enganada. E aí ele domina pela ignorância. Por isso a Bíblia chama o diabo de príncipe das trevas. Príncipe da ignorância. E o império é isso, querido. O império é dominador. Ele pressiona.
ele opõe. Mas quando você entrega a sua vida a Jesus, quando a palavra de Jesus entra em você, e você diz, eu realmente preciso desse Jesus, e entrega a sua vida ao Senhor, você é retirado do império. O império deixa de ter poder sobre a tua vida, porque a partir de agora você foi transportado para uma coisa chamada reino, onde através do conhecimento do reino, você vai conseguir dizer não ao império. Só através do conhecimento do reino, você pode dizer não ao império. Enquanto você não conhece o reino, você é dominado pelo império. Mas a partir do momento que você conhece o reino, o império não faz mais parte da tua vida. Enquanto o império é dominador, é possuidor, o reino também tem um dono. E no reino prevalece o rei. E o rei diz como as coisas funcionam. Mas ele não diz para te oprimir, ele diz para te servir. Quando você segue o rei, e esse rei desse reino chama-se Jesus. Quando você aprende as regras dele, querido, em todo lugar, em toda nação, existe uma constituição, sim ou não? No reino não é diferente. No reino existe uma constituição. E a constituição do reino é essa, querido. Quanto mais você aprender da constituição, mais em vitória você vai andar junto do rei. O rei não quer te dominar. O rei quer que você avance. E você não segue ao dono do local por medo. Você segue por gratidão. É por gratidão que você serve. É por reconhecimento que você serve. Sabe, todos nós fomos criados, querido. A maioria de nós, né, que não nasceu, como a gente chama lá no Brasil, em berço cristão, em berço evangélico, em berço cristão, sem aprender os princípios da palavra de Deus, um dia, naturalmente, começou a pecar, sim ou não? Começou a fazer chantagem, não é assim? E eu quero dar uma analogia muito rápida, espero. É assim, queridos, quando a gente nasce, deixa eu mostrar isso aqui para você. Você sabe, querido, a gente anda estudando aí nas sexta-feira, quem está participando já sabe disso. Já pegou essa aula, não fugiu da aula. Que Deus tem um atributo. Um dos atributos de Deus que são incomunicáveis, ou seja, só Ele tem esse atributo. Um desses atributos chama-se eternidade. O que é eternidade? Não tem princípio e não tem fim. Sempre foi, sempre será. Existe antes do início e existirá depois do fim. Não acaba, não cessa. Esse é o nosso Deus. Mas nós temos uma existência. Amém, queridos? Nós não somos eternos, nós temos um início de existência. Mas nós somos infinitos. Nós vamos viver uma eternidade a partir do início onde nós fomos criados. E todos nós, um dia, foi criado. Um faz mais tempo que foi criado, né? Outro foi criado mais recente, feito eu, né? Então, um dia nós fomos gerados, querido. Que a gente pensa que foi gerado pelos nossos pais. Fisicamente, sim, mas existia uma liberação nos céus para que a nossa vida existisse. Amém? É Deus o autor da vida. É Deus quem concede a vida. É Ele quem faz o início da nossa história. E um dia nós nascemos. Entenda esse fio aqui, querido, como a tua vida. Um dia você nasceu. Teve início a tua história. Você foi gerado.
Não propriamente quando você nasceu, mas quando você foi gerado. A tua vida não começou no dia que a tua mãe deu a luz a você. A tua vida começou quando houve a concepção no ventre da tua mãe. Que foi quando Deus soprou a vida, quando a vida espiritual se lançou para o reino natural. É Deus quem cria todas as coisas. Mas você nasceu. Quando você nasceu, querido, você começou a ter uma vida. Você passou um tempo sendo gerado. Depois de 9 meses, naturalmente é assim, você nasceu. E a tua vida começou aqui. E você não sabe o tempo de vida que você tem. Alguém sabe o tempo de vida que você tem nessa terra? Nem eu. Mas Paulo, ele nos alerta que ele tinha escolha entre ir um pouco mais, ficar um pouco mais tempo e ir. Eu não vou entrar nisso aqui, mas Paulo dizia, né? É incomparavelmente melhor estar com Cristo, mas eu prefiro ficar um pouco mais com vocês, que assim eu posso compartilhar das verdades dele para a vida de vocês. Mas chega um tempo, querido, que a nossa vida nessa terra acaba. Ela acaba aqui. A gente não sabe quando será. Pode ser a qualquer momento, pode ser daqui a 10 anos, pode ser daqui a 50 anos. Para alguns pode ser mais, 60, 70, 80 anos. Mas um dia a vida na terra vai acabar, sim ou não? E você acha que acabou tudo? Só tem essa vida aqui para viver e acabou? Querido, Deus é criativo. Deus não ia chamar você para viver aqui e acabou, não. E nem tem essa história de viver depois em outro corpo. A Bíblia diz que depois da morte segue-se o juízo. Acabou. Você agora vai para a morte eterna ou você vai para a vida eterna. E aí, quando a tua vida acaba aqui, você tem um destino. Que você escolheu enquanto estava aqui. A tua eternidade, ela vai ser escolhida pelo que você decidiu enquanto estava aqui, durante essa vida. Depois que ela acaba, querido, acabou a escolha. A escolha é até aqui. Depois que ela acaba, segue o juízo. Você vai para a vida eterna ou você vai para a morte eterna. Isso é uma escolha. Né? Vermelho é proposital mesmo. Vai para a morte eterna. O que é que depende a minha ida para a vida eterna ou para a morte eterna? Se você aceitou o sacrifício que o filho fez por você. Não é se você faz boas obras, não é porque você é bonzinho, não é porque você atravessa a velhinha na passadeira. Não, querido. Teve gente que gostou do jeito que eu atravessei a velhinha na passadeira. Querido, não é por você fazer o bem que você é salvo. É por você ser salvo que você faz o bem. Amém? Não é por boas obras que você é salvo. É por ser salvo que você faz boas obras. Vai aí em 1 Tessalonicenses, você já está pertinho, passa algumas folhas da tua Bíblia. 1 Tessalonicenses capítulo 4. Eu falei que a tua vida tem um início e ela tem um final. E tem gente que pensa que esse final é só quando você morrer nesta terra. Mas a Bíblia dá uma outra alternativa para esse final de vida na terra.
É quando Jesus vem buscar os eleitos. É quando Jesus vem buscar a sua igreja. Eu não estou falando da igreja Verbo da Vida, Castelo Branco. Eu estou falando do povo que entregou sua vida a Jesus. Esse povo chama-se igreja. 1 Tessalonicenses capítulo 4. Aleluia. Vamos ler a partir do versículo 13. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, dos que já morreram, para que não vos entristeçais, como os demais, que não têm esperança. Querido, você já viu uma pessoa que não conhece a Cristo, até alguns que já entregaram sua vida a Jesus, quando alguém da sua família parte para o Senhor, é o maior desespero da face da terra. Ai, minha vida acabou. Ai, fulano morreu. Querido, mas quando você sabe para onde ele foi, você aprende a lidar melhor com essa situação. Você vai deixar de sofrer? Não, querido, porque a ausência de alguém que você ama faz falta. É errado chorar, pastor? É não, querido, não é errado, não. Errado é você perder a sua paz por isso. Porque isso demonstra que você não tem confiança no que a palavra de Deus diz. Vamos lá. Versículo 14 de 1 Tessalonicenses 4. Cremos que Jesus morreu e ressuscitou e ressurgiu. Assim também cremos que aos que dormem em Jesus, Deus o tornará a trazer com ele. Aqueles que aceitam Jesus, quando Jesus voltar para buscar a sua igreja, esses que morreram com Cristo serão ressuscitados. É isso que a Bíblia está dizendo. 15. Dizemos-vos isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem, pois o mesmo Senhor descerá do céu com grande brado, a voz do arcanjo, ao som da trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Querido, existe um evento, o próximo evento que a igreja espera, é o evento do arrebatamento. Que evento é esse? É quando Jesus virá. E deixa eu te dizer, não vai ser um evento silencioso. Vai ser um evento com grande brado. Grande brado de anjos e trombeta tocando. Você vai subir, querido, com banda de música. É. Trilha sonora para receber os santos nos céus. Aleluia. Mas a Bíblia diz que quem já tiver morrido em Cristo, ressuscitará primeiro. Vamos dizer que Jesus volta agora. Eita glória! Jesus volta agora. Ele vai levar todo mundo? Não, querido. Só vai para o céu os salvos. O que são salvos? Aqueles que entregaram sua vida a Jesus. Senhor, eu recebo a tua salvação. Como alguns fizeram ontem aqui. Romanos capítulo 10, versículos 9 e 10 diz: A palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração, a palavra da fé que pregamos. Aquele que confessar com a sua boca Jesus Cristo será salvo. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Aleluia! Você tem certeza da sua salvação? Aleluia! Então vamos dizer que Jesus volta agora. Quando Jesus voltar, querido, ele vai levar aqueles que entregaram sua vida a ele, creram no sacrifício que ele fez na cruz e confessaram publicamente que ele é o Senhor. Creram no coração e confessaram com a boca. E vivem uma vida de consagração na palavra para ele. Aí, quando Jesus voltar, Jesus está nos ares, brado de anjo tocando,
trombeta tocando, o rei voltou. Veio buscar a igreja. Os que estiverem mortos, eles ressuscitarão primeiro. Os que estiverem vivos vão esperar primeiro o pelotão dos que já morreram com Cristo subirem com o corpo glorificado. E nós que estivermos vivos, e eu creio que nós somos a geração, teremos o nosso corpo glorificado. Nosso corpo não será mais esse. Amém? Teremos um outro corpo e nos encontraremos com Jesus nos ares. Querido, isso não é historinha, isso é a palavra. A mesma palavra que disse: Israel vai voltar a ser nação. Israel voltou a ser nação em 1948. A mesma palavra diz: não passará uma geração depois que Israel voltar a ser nação, sem que Jesus venha. Não vi ninguém se alegrar. Isso quer dizer que está muito próximo, querido. Isso quer dizer que é a qualquer momento. As profecias se cumprem todas elas. Não há uma profecia que não se cumpra. Isso é um pouquinho, querido, de uma coisa chamada escatologia, que nós vamos estudar no mês de abril. E te digo já, vai ter um ministro convidado de peso para nos ensinar sobre essa matéria, pelo menos uma aula. Amém? No final eu digo, tá bom? Quem será? Mas vamos continuar aqui. Versículo 16. Pois o mesmo Senhor descerá do céu com grande brado, a voz do arcanjo, ao som da trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressurgirão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Querido, isso não é motivo da gente temer, não. Isso é motivo para a gente se alegrar. É consolar um ao outro. Irmão, Jesus está voltando. É por isso, querido, que nós não podemos deixar toda oportunidade de ouvir a palavra de Deus. A gente não pode deixar passar. Não pode deixar passar. Porque dela depende a nossa vida. Eu vou dizer de novo. Da palavra de Deus depende a nossa vida. Hebreus, rapidinho. Hebreus capítulo 10. Hebreus 10, 25. Vamos ler a partir do 24. Vamos ler a partir do 23. A partir do versículo 23 diz assim: guardemos firmes a confissão da nossa esperança. Qual é a esperança, querido? É a vida eterna, é ir para a glória. Amém? Guardemos firmes a confissão da nossa esperança, pois fiel é aquele que fez a promessa. Consideremo-nos uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras, não deixando de congregar-nos, não deixando de estarmos juntos, não deixando de estar perto um dos outros para compartilhar a palavra, para aprender de Deus. A Bíblia está dizendo, querido, que nós não devemos deixar de congregar. Eu não acredito nos desigrejados, querido. Não existe cristão sem igreja. Não existe brasa fora da fogueira. Não existe crente de internet, querido. Você pode até assistir um culto de internet, por uma situação que você não possa estar lá presencialmente. Existe unção, mas não existe apacentamento. Não existe cuidado, não existe um pastor perto de você. Não existe alguém que vai te instruir e dizer: vem para cá, meu filho, vamos andar junto. Não existe crente de internet.
Não existe crente desigrejado, querido. Se você é crente desigrejado, você é crente afastado do Senhor. Não tem como crescer sem estar junto. Não existe um crescimento espiritual onde não há ajuntamento dos que creem no Senhor Jesus. Efésios capítulo 4, versículo 11, se você quiser anotar, pode. Porque Jesus deu um para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores, outros para mestres. São 5 dons ministeriais. E continua dizendo, com o fim do aperfeiçoamento dos santos. Quem são os santos? Aqueles que aceitaram a Cristo. Para que existem esses 5 dons ministeriais? Para fazer o crescimento desse povo. Sem esses 5 dons, querido, não tem crescimento. Você não vai crescer sozinho. É como uma criança que nasce. Deixe ela na mesinha da maternidade. Não mexa mais nela. Veja o que acontece com ela. Ela vai morrer, querido. É a mesma coisa de um crente que não é acompanhado. Mesma coisa de um cristão que aceita Jesus e acha que deu o primeiro passo para dentro da porta, acha agora que tudo está certo, pode voltar a Jesus que está tudo bem. Não, querido, você precisa crescer. Aleluia. Aleluia. Não deixe, versículo 25 de Hebreus, né? Hebreus 10. Não deixemos de congregar, como é costume de alguns, mas admoestemo-nos uns aos outros, e tanto mais. O que é admoestar, querido? É alertar, é chamar para perto, é exortar, é dizer, irmão, atenção, vamos para a igreja, querido. Hoje tem a palavra de Deus, vamos escutar a palavra. Hoje tem culto de ensino, vamos estudar a palavra. Querido, deixa eu te dizer, entenda, em nome de Jesus. É só o aprendizado da palavra de Deus que vai fazer você mudar de vida. Esquece, não existe outra forma. Não existe outra forma. Tua vida só vai mudar à medida do conhecimento da palavra de Deus. Esquece outra forma, não existe. E o que é que a Bíblia diz aqui? Admoestem-se uns aos outros, o tanto mais quanto vocês veem que o dia se aproxima. Que dia que se aproxima? O dia que Jesus vem buscar o seu povo. Quanto mais você vê que está mais próximo, passou mais um dia, irmão, vamos comigo. Irmão, vamos ouvir a palavra. Irmão, vamos, que irmão chato da bexiga. Pode me chamar de chato, mas eu vou continuar chamando você para a vida, querido, porque eu não quero você na morte. Né? Porque vai aparecer um, querido, que vai dizer assim, como um amigo meu diz, vai brincando, infeliz. Vai brincando que o homem da foice está roçando teu pezinho assim. Querido, claro que isso é brincadeira, mas é verdade. Sabe? Porque existem 2 caminhos, querido. Da morte e o da vida. O da bênção e o da maldição. Escolha a vida. Não vai dar tempo da gente entrar no eterno. Seja vida, seja morte. Mas existe um caminho pelo qual todos vão passar. Os que forem salvos vão passar pelo tribunal de Cristo. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 10, fala isso.
E os que não entregarem sua vida a Jesus vão passar pelo grande trono branco. Importante que você entenda e escute isso. Os salvos vão passar pelo tribunal de Cristo. Os que não aceitarem o sacrifício de Jesus vão passar pelo grande trono branco. Qual é a diferença? É que no tribunal de Cristo, ele vai acontecer logo após o arrebatamento da igreja e só os salvos vão participar e não haverá risco de você ser condenado. O tribunal não é para o tribunal de Cristo, o primeiro, é para os salvos, não é para condenação. É para julgar você pelas suas obras. Não é para, você está aqui por engano, vai ali para outra fila, ali é morte eterna. Não, querido. O tribunal de Cristo é para salvação, é para recompensas, é para galardão. O grande trono branco, sim, é no final de tudo. Depois da tribulação, depois do milênio. Tem gente que pode não estar entendendo isso aqui, mas continua com a gente que vai entender. A gente vai estudar sobre isso. Não sei quem gosta de escatologia aqui, mas a gente vai estudar sobre isso. Aí, no final de tudo, vai haver o grande trono branco, aonde se juntarão os não salvos, ou seja, os que não aceitaram Cristo. Agora, vê a companhia dos não salvos. Eles vão em companhia do diabo e dos seus demônios. Para onde? Para o lago que arde em fogo e enxofre. Isso é a morte eterna. Amém, queridos? Amém, queridos? Glória. E eu queria, amados, antes da gente fazer a ceia do Senhor, antes da gente celebrar,